Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Estamos em um ano de eleições e muitas pessoas estão falando sobre a política, defendendo o candidato, criticando outro candidato. Mas vamos hoje refletir um pouco sobre o governo perfeito. No final deste episódio, darei a resposta à pergunta 930 e a nova pergunta do dia. A busca de uma definição de um governo ideal. Debates filosóficos, políticos e práticos ao longo de milhares de anos têm discutido diversas perspectivas. No estudo da história, percebemos que monarquias absolutas frequentemente se tornaram tiranias cruéis. Ditaduras, independente das suas origens, têm usado seu poder para defender os interesses de alguns, muitas vezes prejudicando e desrespeitando os interesses de outros. Uma característica comum na maioria dos governos atuais é a separação de poderes, tipicamente em 3 distintos ramos do governo. A ideia por trás desse sistema é de manter um equilíbrio quando pessoas diferentes exercem seus papéis separados, sejam legislativos, judiciários ou executivos. Historiadores traçam a noção da separação desses poderes governamentais aos antigos gregos e romanos. A prática passou por uma evolução demorada, marcada por eventos como o acordo firmado na Magna Carta na Inglaterra em 1215, ou os escritos de filósofos europeus e as constituições democráticas que, desde o século XVIII, tornaram comum o sistema de separação de poderes. Cidadãos em muitos países, inclusive no Brasil, encontram alguma segurança em saber que erros de um ramo podem ser corrigidos por outro, e que há um sistema que, na teoria, permite que o bom senso domine para o bem da população. Na teoria, pode ser um ótimo sistema. Na prática, percebemos as limitações de qualquer sistema que ainda depende de seres humanos falhos. Quando o egoísmo e a corrupção dominam, o serviço e a justiça sofrem. O governo perfeito não precisa de 3 ramos distintos. O governo perfeito não é terrestre, nem humano. No governo perfeito, as 3 funções que conhecemos como legislativa, judiciária e executiva são exercidas por um só governante. Isaías falou sobre esse governo perfeito 2.700 anos atrás, quando ele escreveu em Isaías 33, porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Algumas observações sobre esse versículo. Isaías fala do único Senhor. As traduções mais comuns apresentam a palavra Senhor, usada 3 vezes nesse versículo, em maiúsculas. A maneira dos tradutores mostrarem que estão traduzindo uma palavra que ninguém sabe pronunciar, que é um nome exclusivo de Deus. Às vezes, pessoas tentam traduzir como Yahweh, ou Javé, ou Jeová. Quando Isaías pregou aos judeus, as lealdades do povo foram divididas entre reis humanos e falsos deuses. Mas Isaías foi taxativo. Ele depositou toda a sua confiança exclusivamente no único verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Segunda observação, olhando agora para esses 3 ramos, Deus é o juiz. Este fato é confortante aos justos e apavorante aos rebeldes. Deus, que vê tudo o que fazemos e sabe de tudo o que pensamos, vai nos julgar, conforme diz Hebreus 4, versículo 13. Deus também é o legislador.
Os homens, especialmente pessoas em posições de poder político ou religioso, gostam de usurpar essa autoridade. Fazem leis civis e criam doutrinas religiosas que contradizem a palavra de Deus. Nenhum ser humano tem direito de ultrapassar ou contrariar as leis divinas. E qualquer um que desrespeita o legislador terá de responder ao juiz. E no terceiro ramo diz que Deus é o rei. Quando nós pensamos em uma separação dos poderes governamentais, os reis correspondem ao poder executivo. Hoje seriam presidentes ou governadores, mas nesse caso do governo perfeito, Deus exerce essa função também: juiz, legislador e rei. E o resultado é que o povo é beneficiado. No final de Isaías 33, versículo 22, que eu já li, o profeta disse: Ele nos salvará. A imagem de um monarca com poder absoluto, como apresentado por Isaías, seria apavorante se fosse um homem corrupto e egoísta. Mas Isaías representa a perspectiva das pessoas fiéis que confiavam no Senhor e acharam conforto no conhecimento do seu domínio total. Nós falamos a mesma coisa frequentemente hoje quando falamos para confortar alguém, mas Deus está no controle. Mas há uma outra perspectiva. Para as pessoas que não respeitam o Criador e não buscam conhecê-lo, encarar o perfeito juiz, legislador e rei não traz conforto. Estar na presença de Deus pode ser motivo de grande alívio ou de pavor absoluto. Paulo escreveu em Romanos capítulo 11, versículo 22, Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Deus é o governante perfeito, juiz, legislador e rei. E Ele vai julgar todos nós na sua perfeita santidade. E agora a pergunta bíblica 930, que vem da história de Davi. Onde Joabe matou Abner? Alternativas. A. No Palácio Real em Jerusalém. B. Perto do portão da cidade de Hebron. C. No meio do acampamento militar em Gibeão. Ou D. Na estrada entre Hebron e Benjamim. A resposta certa, alternativa B. Perto do portão da cidade de Hebron. Diz 2 Samuel 3, versículo 27, quando Abner voltou a Hebron, Joabe o levou para um lado no interior do portão da cidade para lhe falar em segredo, e ali o feriu na barriga. E assim Abner morreu por ter derramado o sangue de Asael, irmão de Joabe. Resposta certa, alternativa B. E a pergunta 931 também vem da história de Davi. Verdadeiro ou falso? Quando Davi fugiu de Jerusalém por causa de Absalão, ele insistiu que a arca de Deus o acompanhasse no deserto. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Deus é o governante perfeito, juiz, legislador e rei. E nós devemos ser sujeitos, perfeitamente submissos a Ele. Porque é isso que Ele deseja de nós. Pessoas que reconhecem, respeitam, adoram e obedecem o seu Criador. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.